Bom dia, amados irmãos e amigos que acompanham os estudos da Escola Bíblica Dominical pelo canal do YouTube da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Continuando os nossos estudos neste último trimestre de 2020 sobre o tema oração, hoje vamos falar da generosidade. Mas o que tem a ver a generosidade com a oração? Segura essa pergunta aí que ao final entenderemos qual a relação da oração com a generosidade. No final da sua carta aos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo convoca a igreja de Corinto para o exercício do cuidado com os irmãos de Jerusalém. Lá no 1 Coríntios 16:1 nós lemos: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Os irmãos de Jerusalém estavam passando por dificuldades financeiras. Alguns fatores cooperaram para que acontecesse isso. Fatores políticos, instabilidade política muito prolongada na Judéia, e também rebeliões dos judeus causaram essa situação financeira. Também as perspectivas escatológicas equivocadas. O povo ali, na época, logo que Jesus foi assunto ao céu, o povo entendeu que Jesus voltaria logo, né? E com isso tomaram atitudes inadequadas e aí tiveram dificuldades financeiras também. E também fatores climáticos. Houve ali na região um desastre natural que afetou toda a Judéia. Por todos esses motivos, os irmãos ali estavam passando necessidade. E o apóstolo Paulo convoca, a igreja de Corinto a ajudar com as suas ofertas. Na verdade, não importavam os motivos que levou àquela situação dos irmãos em Jerusalém. Não importava se eram assuntos políticos, ou se era falta de conhecimento da Bíblia. Na verdade, não importava. O que importava é que eles estavam passando necessidade e precisavam ser ajudados. Hoje nós vivemos uma situação também difícil, irmãos? Com a pandemia, muitos perderam o emprego, muitos tiveram sua carga de trabalho reduzida, consequentemente tiveram o salário reduzido. Vivemos tempos difíceis também. E não importa o que levou à situação. Muitos perdem tempo discutindo política, discutindo forma que está sendo tratada a situação da pandemia, discutindo se tem que fechar, se tem que abrir o comércio. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina? Que nós cristãos não temos que nos ater a esses detalhes, a essas situações. Nós temos que estar atentos às necessidades dos nossos irmãos. O autor da nossa lição de hoje destaca alguns textos bíblicos onde no original aparece a palavra koinonia, cuja tradução é comunhão. Ali em Hebreus 13:16 nós vemos: Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Repartir com outros, palavra comunhão, koinonia. Outro texto, em 2 Coríntios 8:4, nós lemos: Pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Participarem deste serviço. E em 1 Timóteo 6:18 nós lemos: Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Com esses 3 versículos, nós vemos que a Bíblia nos chama
né? Citamos esses três, mas tem outros textos que nos mostram que a Bíblia nos chama para a generosidade. Não há comunhão sem generosidade. Mas como devemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? É isso que vamos aprender hoje. Como praticar a generosidade em nossa igreja. Como base, nós estaremos focado no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 7 a 15. A primeira forma de praticar a generosidade, ela deve ser praticada com alegria. Lá no verso 7, nós vemos: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Muito interessante, irmãos, esse texto, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, né? Ele conhece a intenção do nosso coração. E o que Ele pede, o que Ele espera de nós é que nós contribuamos com alegria, não por constrangimento, por obrigação, né? Não porque estamos sendo cobrados, mas porque estamos transmitindo com a nossa ação o amor que sentimos pelos nossos irmãos, voluntariamente, não por obrigação. Também precisamos ter consciência que é um privilégio compartilhar. Nós temos que entender que compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado é um privilégio, é uma bênção para aquele que compartilha. Aí também ser um doador generoso nos torna mais parecidos com Jesus, porque Jesus é o nosso maior exemplo de generosidade, de doação, porque Ele doou a própria vida por amor a nós. Ele doou a própria vida. Antes de voltar ao Pai, Ele orou por nós e nos prometeu que estaria junto ao Pai intercedendo por nós. Que grande exemplo de generosidade, que grande exemplo de amor que o Senhor Jesus demonstrou e demonstra a todos nós. Porque é Ele que está conosco todos os dias. Ele nos prometeu, né, que estaria conosco todos os dias. É Ele que nos consola quando estamos tristes, é Ele que nos conforta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, que nos dá a direção quando estamos em dúvida de alguma atitude a tomar. Ele é o nosso amigo bem presente na hora da angústia. É Ele que está conosco, se doando a nós em todo o tempo. Então, nos tornarmos generosos com alegria nos torna parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, em segundo lugar, a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Vamos ao texto, versículo 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Que texto lindo! Nos ensina a depender da provisão de Deus. A criação está sob o domínio de Deus.
Quando temos essa consciência, irmãos, que tudo o que nos acontece aqui está sob o domínio de Deus, quando nós entendemos que Deus está no comando de todas as coisas, Deus está no comando da ciência, Deus está no controle da ciência, nós aprendemos a depender desse maravilhoso Deus. E este texto nos mostra, né, que a nossa liberalidade vem da liberalidade do Senhor para as nossas vidas. Conforme nós abençoamos o nosso irmão, nós somos abençoados por Deus. Mas não é uma barganha, não é, eu vou dar para receber em dobro. Não, porque Deus, né, Deus não é um Deus de negócios comerciais. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que derrama bênçãos sem medidas sobre a vida daqueles que são fiéis à tua palavra. Partindo desse princípio, que tudo vem de Deus, então o autor da nossa lição faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim: pensando dessa forma, então a nossa pergunta não deve ser quanto do meu dinheiro devo dar a Deus, mas sim quanto do dinheiro de Deus devo ficar, né? Já que tudo vem de Deus, então o nosso dinheiro não é nosso, ele é de Deus. Então, com quanto nós vamos ficar desse dinheiro para nós, para as nossas despesas, nossas necessidades, nosso lazer, né? E quanto do dinheiro de Deus eu vou compartilhar com a sua obra, com o ministério da nossa igreja, com os nossos irmãos que estão passando necessidade. Deus é um Pai, Deus é o nosso Pai, né? E nós temos que desenvolver com o nosso Pai um relacionamento de pai e filho, né? Filho está preocupado com o que vai vestir amanhã, com o que vai comer, com o que... Não, filho não se preocupa. Filho está preocupado se nós estamos em pandemia e se nós temos dinheiro para continuar estudando. Não, filho não se preocupa, ele descansa, porque ele sabe que tudo vem do pai. Que o pai está trabalhando e está se esforçando para que supra as suas necessidades. E esse tem que ser o sentimento nosso para com o nosso Deus, sentimento de filho, confiar na provisão de Deus, depender da provisão de Deus e termos um coração liberal para distribuir com aqueles que necessitam aquilo que o Senhor tem nos dado em abundância, né? Como está escrito aqui, abundar, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Deus tem poder para fazer abundar em nós, a fim de que tendo sempre, olha que maravilha, a fim de que nós, tendo sempre em tudo, toda suficiência, tudo aquilo que nos é suficiente, abundeis também em toda boa obra. Continuando. Em terceiro lugar, a generosidade promove a gratidão entre nós. Vamos ao texto. O versículo 12 e 13 diz o seguinte: porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Aqui nós aprendemos que a generosidade praticada com alegria, né, conforme nós já falamos, aquela generosidade praticada com alegria, com amor, gera no coração de quem é abençoado por ela um sentimento de gratidão a Deus.
Então, com a nossa liberalidade, irmãos, nós nos tornamos instrumento para gerar no coração do próximo gratidão a Deus, louvor a Deus. Que maravilha, né? Nós gerarmos no coração daquele que passa necessidade, gratidão a Deus. Quando nós vemos muitos, né, falando coisas contra Deus, né? Mas por que que Deus permite? Por que que Deus permitiu essa pandemia? Por que que Deus permite tantas pessoas morrer nessa pandemia? Por que que Deus permite, né, tantas coisas, quando a tendência do ser humano é falar contra Deus? Mas quando ele é abraçado, né, quando ele é acolhido com generosidade de nós cristãos, isso gera no coração dele gratidão a Deus, a esse Deus que antes ele blasfemava, agora ele louva, agora ele agradece, porque Deus vem em seu socorro através de nós, através da nossa liberalidade, através do nosso amor, através da nossa compaixão, da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso zelo, nós possibilitamos ao nosso irmão, ao nosso próximo, ver Deus em nós. Grande responsabilidade, né, amados? Domingo passado, no culto, à noite, o nosso pastor Jonas, na mensagem que trouxe de Deus aos nossos corações, ele fez uma pergunta que impactou muito a minha vida. Eu creio que eu nunca mais vou esquecer essa pergunta. Ele disse: o que estou fazendo se sou cristão? O autor da nossa lição nos faz uma advertência. Por isso, seja generoso enquanto é tempo, para que não chegue o dia em que nos perguntaremos: por que eu não fiz mais quando podia? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não contribuí mais? Que possamos, irmãos, sermos generosos hoje, enquanto é dia. E para terminar, para concluir nosso estudo de hoje, em quarto lugar, a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Aí nós chegamos na resposta daquela pergunta que eu fiz no início. Por que generosidade quando o assunto é oração? Uai, irmã, mas nós não estamos nesse trimestre estudando sobre oração? Nós não estamos aprendendo a orar nesse trimestre? Por que a generosidade agora, no meio do caminho? Vamos ao texto. O apóstolo Paulo nos responde esta pergunta. No versículo 13 e 14, diz assim: visto como, na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles, pela oração por vós, olha aí a palavra oração, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos tem, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Glória a Deus, que maravilha! Até me emociona, irmãos, esse texto. Por causa da superabundante graça de Deus que há em nós. As pessoas que são alcançadas por essa graça vão orar por nós. Vão orar por nós. Olha só, a recompensa da nossa generosidade. Imagina quantas pessoas hoje oram por você. Quantas pessoas hoje estão orando por você? Ó Senhor, abençoa aquela irmã que me abençoou tanto.
Ó Senhor, abençoa aquele irmão, aquele jovem, aquele adolescente que me abençoou tanto. Abençoa ele. Multiplica, supra as suas necessidades, realiza os desejos do seu coração. Já pensou nisso, irmãos? Que maravilha ter pessoas orando por nós, ter pessoas orando por você, por um gesto teu de alegria, um gesto teu de amor, um gesto teu de compaixão. E é isso que esse texto nos mostra. Quanto mais amor nós formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão diante de Deus para interceder por nós. Então, irmãos, enquanto é dia, sejamos generosos. Não percamos tempo, porque é um privilégio. Ajudar a quem precisa é um privilégio, porque o que o nosso Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui, por onde ele passava, o que ele fez, a não ser distribuir amor, distribuir compaixão e distribuir graça. Que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre, Jesus Cristo, enquanto é dia. Fique com Deus. Um bom domingo a todos nós. Amém.